Olá, bem-vindos ao Universo Transcendental, nosso espaço de livre pensar. Para quem não me conhece, eu me chamo Luna, venho trazer mais um vídeo sobre o quinto princípio hermético, o princípio do ritmo. Ele está inteiramente ligado aos princípios anteriores, daqui para frente acaba ficando um pouco repetitivo. Todas as leis cósmicas, elas são interligadas, né? Afinal de contas, elas regem tudo aquilo que está no universo, tudo aquilo que está em movimento no universo. Então não há como se falar de uma sem tocar na outra, porque o movimento, ele é regido não apenas por uma lei, ele é regido pela composição das 7 leis cósmicas, né? Eles correspondem a essas 7 leis cósmicas, tudo aquilo que se mexe no universo. Afinal de contas, tudo está em movimento, tudo vibra, lembrando aí o princípio da vibração. Eu havia já filmado todos esses vídeos anteriormente, mas os 2 últimos sumiram, tá? Então, eu havia deixado para este vídeo 2 princípios juntos, né? Justamente porque acaba ficando um pouco repetitivo. Então, eu tinha colocado o princípio do ritmo e o da causalidade juntos. Vamos ver o tempo que vai ficar nesse vídeo? Eu pretendo fazer da mesma forma, até porque não vamos ficar esticando o assunto, né? É importante a gente compreender. Eu já trouxe alguns equipamentos auxiliares, ó. Essa ampulheta de 30 minutos pra gente ver o tempo do vídeo, né? Não é para passar desses 30 minutos, até para conseguir me regular um pouquinho. E eu trouxe um outro instrumento auxiliar pra gente compreender bem as leis, né? Esse é o pêndulo de Newton, gente. Ele vai mostrar pra gente, ó, ritmo, compensação, causalidade e as leis, as 7 leis, elas estão aqui, né? Elas estão representadas aqui. Então a minha mente ativou e eu tenho uma compensação no mesmo ritmo, mesma força. Vamos para o princípio do ritmo, então. Qual que é o axioma? Vou ler aqui no livrinho, ó. Eu trouxe os 2 hoje, né? Eu tenho tanto o corpus hermético, né, que é onde a gente tem os livros em grego. Eu queria mostrar para vocês onde tem os, né, onde os textos estão em grego antigo. Ó. A gente tem, deixa eu ver, a parte dos tá aqui, ó. Tá vendo? A gente não tinha os axiomas bonitinhos, né? Nós temos aqui diversos textos, são os textos, ó. Vou mostrar para vocês. São os libelos. São 17. Daqui foram retirados os axiomas, vendo do grego antigo. Aí a gente tem textos aqui que eles têm as características dos textos helênicos. A gente tem gregos, a gente tem textos, né, que são esses helênicos ou mesmo associados a Platão, né, os textos platônicos. E também tem alguns, né, que grande parte deles, na minha concepção, que eles se remetem a textos egípcios, né, ao que a gente vê nos hieróglifos. E aí foi o que deu origem aos axiomas que estão nesse livro aqui, no Kaibalho. Então, vamos ao axioma do princípio do ritmo. Aqui a gente tem da causa e efeito, da correspondência. Vamos para o princípio do ritmo. Princípio da polaridade. Quinto princípio, o princípio do ritmo. Então, o princípio do ritmo, a gente tem o seguinte axioma. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é compensação. Então, ele está inteiramente ligado ao princípio anterior, que é o princípio da compensação. É justamente isso aqui que a gente vê no pêndulo de Newton, né? Exerço a força e, ó, ele vibra no mesmo ritmo. Mesma força que vai para um lado, vai para o outro. A perda de energia, né? Isso é lei da física, a perda de energia, o movimento cessa e tende ao equilíbrio. Então, vamos lá. Primeira parte, então, para a gente poder tratar desse tema é justamente essa. O pêndulo se move conforme a energia de ativação empregada. Ativei a energia, aquilo que a gente acabou de falar, ó. E aí, se eu não tenho nenhuma barreira, ele vai
Você ativa uma ação e ele vai ter a sua compensação para os dois lados, nos dois polos. Você ativa de um polo para o outro e ele tende ao equilíbrio com a perda de energia. Essa ativação ela se dá por onde? Pelo mental. Sempre pelo mental. Se empregarmos uma energia para movimentar o pêndulo à direita, a compensação traz para a esquerda. E assim por diante. Então, mais uma vez eu repito, relacionado ao princípio do movimento, que tudo no universo se move, tudo no universo vibra, tá? Com mais ou menos intensidade de acordo com a energia empregada. Então, eu vibro mais alto, eu vibro mais baixo, que ativa isso, meu mental. Mas tudo sempre no mesmo ritmo, né? Com a mesma compensação. Mesma força para um lado, a mesma força para o outro. E aí a gente tem justamente, né? Se no nosso micro-organismo tende à homeostase, no universo tudo tende ao equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio até que chegue do ponto de equilíbrio, tá vendo? Então, assim, parece que parou de se mover? Não parou de se mover, gente. Não parou de vibrar, continua vibrando. Só que é a vibração daquele material. Essas moléculas aqui, elas continuam vibrando. Mas de acordo com as características físicas desse material. Ele não deixou de vibrar. Tanto que com calor se dilata, né? E com frio se contrai. Isso é lei da física. E aí a gente tem uma coisa interessante, né? Todo movimento ele é cíclico, ele tem seu fim. Então parei, ó, exerci uma força, movimentou, chegou ao equilíbrio, finalizou esse ciclo, vem uma outra força e vai movimentar de novo. Aí, aqui eu queria fazer uma coisa interessante, não sei se vai dar pra ver, precisava ser mais alto. Porque eu queria fazer o seguinte para mostrar para vocês. Quando a gente fala da questão do princípio da vibração, se eu deixo de vibrar nessa frequência, ó, ele deixa de me atingir. Eu vibro mais alto, ó, e traz uma falta de compensação, ó. Eu não sou atingido por aquela força. Então, esse é um princípio de magia, né? Muitos grupos ocultistas, incluindo aí grupos, né, de cultos iniciáticos, irmandades ocultas, como os maçons, acreditam que você consegue transitar, tendo o domínio das leis cósmicas, você consegue transitar no universo, você consegue transitar entre as diferentes frequências energéticas. Então eu vibro aqui, eu costumo vibrar nessa vibração aqui, ó, nessa frequência. Só que eu quero eu quero tomar uma ação, e aí eu vou para uma frequência mais baixa, eu tomo ação e quando o pêndulo voltar, opa, eu volto para minha vibração. Aí eu consegui dar como fala? Eu consegui driblar a lei, né? Só que tem uma coisa, gente, a gente não vibra equilibradamente sempre, né? A gente sempre vai transitar entre as frequências. Eu acredito que ninguém pode fugir das consequências das suas ações, porque até quando você vai fugir? No momento que você cair, aquela força vai estar lá te esperando. E aí você vai ter compensado, você vai ter ativado tanta energia naquela frequência, que a hora que vier a volta, meu amigo, é sem chance, você vai ter tudo de volta para você. Você pode ter certeza. Eu acredito que são leis universais, independente, inclusive, de qual dimensão estejamos, né? Se estejamos em estado corpóreo ou incorpóreo, né? Então, por mais que haja essa crença de que, ok, durante um determinado momento sim, mas quanto de energia você vai demandar para você fugir dessa frequência que você ativou algo negativo? Até quando você vai fugir? Uma hora você vai cair, meu amigo. E aí, a hora que você cair, você tem aí o retorno de tudo aquilo que você fez de uma vez só. Pelo menos é nisso que eu acredito. E aí, então, eu tinha fechado, não sei porquê. Mas vamos voltar aqui, então. Eu acredito que do princípio do ritmo a gente não tem mais muita coisa a falar. E a gente já pode passar para o próximo, que já está entrando justamente nisso, que é o princípio da causalidade, que é o princípio de causa e efeito, conhecido por todos. Eu exerço uma força, eu
tem um plantio, eu vou ter a colheita correspondente. Eu exerço uma força positiva para um lado, exerço uma força. É para o polo negativo, essa negatividade vai voltar para mim. É para o polo positivo, essa positividade vai voltar para mim. Então vamos para o axioma da lei da causalidade, lei de causa e efeito. O axioma, então, do sexto princípio é o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Isso é muito sério, gente. Porque é justamente isso que eu havia falado para vocês, essa questão de, eu posso fugir, eu sou poderoso, eu domino as leis e eu consigo fugir. Será que você tá acima da criação? Será que você tá acima do que te criou? Dessa força que te criou, dessa força que te deu movimento, que te deu vida, que te deu mente, que te deu... Esse teu poder vem de onde? Inclusive o poder de escolha, né? E quando você é consciente ainda, me parece que é ainda pior, né? Porque você tem a intenção e você emite uma carga negativa. Então essa carga negativa vai voltar para você com a mesma intenção, né? Essa terceira lei de Newton, ela rege tudo no universo, ela é uma lei universal. E aí a gente vai para a questão da colheita, que eu sempre falo, não se planta erva daninha sem colher erva daninha. Você não pode plantar erva daninha e colher rosas. Mas não foi no meu quintal. No meu quintal eu só plantei rosas. Mas você plantou erva daninha no quintal do outro, é pior ainda. É no teu que vai florescer essa erva daninha. Você pode atrapalhar o outro um pouco, mas o outro com certeza tem merecimento, tem protetores, tem guardiões e ele tem capacidade de tirar aquela erva daninha. E agora você que plantou, você tem que lidar com as consequências daquilo que você fez. Afinal de contas, o plantio é teu, né? Então, você vai precisar lidar com aquelas ervas daninhas que você plantou. Elas vão florescer no teu quintal de uma forma ou de outra, tá? Aí eu vou entrar num assunto, gente, que é para quem trabalha com a espiritualidade, ele é bastante... As pessoas ainda se confundem muito, né? Tem muita confusão, tem mito, mesmo para quem trabalha e para quem não trabalha, então, né? Porque é coisa do embaixo, do negativo, do demônio, do diabo, do lá. Mas é apenas emanação energética dos seres corpóreos. Apenas emanação energética, como todos os corpos emanam energia, só que a gente tem a mente, nos foi dada a mente. E a mente é o que direciona a intenção daquilo que a gente está emanando. Então aqui eu vou falar das demandas, né? Tudo na espiritualidade, tudo no campo energético é intenção. Tudo, absolutamente tudo no campo energético é intenção. Então, se eu intenciono atrapalhar alguém, eu estou demandando uma carga energética negativa. Se eu quero aquilo que é do outro, se eu desejo que o outro não consiga algo que eu quero, tudo aquilo que eu emano de negativo, eu emanei uma carga negativa. Eu vou ter isso de volta para mim. Né? Pode, é como eu falei, né? Pode, é um tropecinho, o outro vai sentir, de repente o outro não consegue, tá vibrando baixo, né? Tá marcando, tá vibrando baixo, tá naquela vibração, e ele acaba sendo atingido por essa carga. Acontece demais, assim, infelizmente, né? Mas não, mesmo que aconteça, e há casos, inclusive, que a pessoa desencarna, né? Você atrapalhou a missão dela nessa existência, você vai colher tudo aquilo depois. Aquilo não tem como você fugir disso, porque é lei universal, né? E quando a gente está falando de pessoas que trabalham com a espiritualidade, que se protegem, por isso que é importante, antes da gente atender alguém, botar a mão na cumbuca do outro, né? E ir lá... claro, né, com a intenção de ajudar, com o trabalho de ajudar a se livrar de demandas que são direcionadas por outra pessoa, pra gente não pegar tudo aquilo pra gente, porque se eu tiro do outro eu tenho que deixar em algum lugar. E se eu não tenho o preparo para deixar em algum lugar, se eu não sei como e onde direcionar, ficou aquilo para mim, aí eu cago a minha vida toda, né? Aí eu pego a carga do outro, se eu não tenho esse preparo, se eu não sei o que fazer com aquilo.
Então, quem trabalha com a espiritualidade tem que saber o que fazer com aquilo, tem que estar protegido, tem que vibrar fora, é aquela coisa do, né, que nós falamos já no vídeo anterior, sobre aquele que vai regular conflitos, não pode vibrar na mesma frequência, tem que vibrar acima, não pode estar no mesmo interesse. E aí, o bacana é assim, né, quem vibra mais embaixo tem essa, tá jogando a demanda numa vibração que quem se cuida, quem tá certo, quem tem, né, quem caminha certo, né, e se cuida, se prepara e procura vibrar acima, não vai encontrar. Só que vai encontrar o retorno daquilo que demandou. Cara, disso não dá pra fugir. Mesmo que bata na pessoa, o retorno sempre vai acontecer. E aí vibrou? Mesmo que você consiga, você jogou embaixo, aí você vibrou em cima e no retorno você não estava lá, uma hora você vai descer e o pêndulo ele não vai deixar. O que acontece aqui na matéria, que o pêndulo parar, isso não vai acontecer quando a gente está falando da lei do universo. Uma hora o retorno vai te encontrar. Mas o que eu havia preparado aqui sobre as demandas, então? Quando se intenciona ou se manipula elementos para enviar vibrações ruins, abre-se um campo magnético para receber a mesma carga energética como compensação no mesmo ritmo e intensidade em que vibrou suas ações. Então, quando a gente devolve demanda, existem duas formas de lidar com demanda. Ou você quebra aquilo ali, e fica por aquilo ali mesmo, né? Bateu, e aí, né, os teus protetores, eles vão transmutar essa energia, e aí o pêndulo não vai voltar, você devolve. Eu, durante muito tempo, trabalhei quebrando. E eu ouvia muito nesses últimos tempos, assim, né? Passei por... Tô aí há 3 anos numa intensificação de aprendizados, pisando em chãos complicados para entender através do contraste, né? A minha espiritualidade, minha guardiã principal atua dessa forma, me ensina através dos contrastes. E ela me fala muito, nem parar de ser boba, né? Você tem que começar a devolver, em vez de quebrar, devolver. Porque quando você devolve, a pessoa, ela lida com aquilo que ela plantou. Tem gente que acredita assim, então ela aprende. Cara, nem sempre. Geralmente não. Porque quem vibra numa polaridade negativa dessa, né? Quem tem essa baixa vibração, geralmente não aprende, não. Só que o que acontece? A pessoa fica tão ocupada lidando com aquilo que ela mesma plantou, com aquilo que ela mesma demandou, que ela esquece de você, aí você tem paz. Então, devolver não é nem sempre porque a pessoa vai aprender, porque geralmente não aprende. Mas ela fica tão ocupada lidando com aquilo que ela mesma criou na mente dela, veja, criação, né? Aí é o próximo princípio, que é o princípio do gênero. Mas no mental dela, ela criou aquilo, intencionou e mandou, manipulou elementos e mandou. E aí quando ela recebe de volta, ela vai ter que lidar com aquilo, ela vai ficar ocupadinha lá, lidando com aquilo que ela mesma demandou, e ela esquece de você um pouco. E aí eu já falei da questão do quanto é importante você vibrar acima da frequência, né, das frequências de demandas, né? E aí a gente tem a manipulação de elementos, os mesmos elementos, aí como a gente falou no princípio da compensação, o princípio da polaridade, pode vibrar tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Então, a gente tem conhecidos, vou falar mais, né, do meio que eu atuo, que eu exerço a minha espiritualidade para Umbanda, Candomblé, Quimbanda, enfim, né? A gente trabalha com os nossos ancestrais e também com os orixás, com as divindades da natureza. Alguns recursos que nós manipulamos na matéria para que possa mudar a frequência vibratória do nosso campo energético, e aí a gente recebe isso através dos nossos chakras. Por isso que a gente tem os banhos, os ebós, né? Ebó dado na cabeça, né? No principal chakra coronário, que é o chakra de ligação divina. A gente tem os rezos e as bênçãos, então eu abençoo aquele ser, eu abençoo aquele filho de Deus, eu abençoo, e eu, através da ativação da palavra no meu mental, eu crio nas minhas palavras, eu emano, eu ativo, eu evoco, e aí eu consigo mudar a frequência vibratória que é recebida através dos chakras.
A gente tem os mantras, né? Mantras, as evocações. Então, os mantras, ele é algo mais pessoal, o próprio indivíduo mudando sua frequência vibratória através da ativação mental. Tem também pro lado negativo, algo que é muito conhecido pela Igreja Católica, né? E aí o pessoal da igreja do protestantismo no Brasil, que são as igrejas evangélicas, conhecem muito, que é o conjurar, né? O conjurar é você maldizer, né? Quando você faz determinações negativas para um ser, né? Você literalmente... Eu não gosto de falar a palavra, porque eu não gosto de ativar isso dentro da minha casa, né? Mas é quando você maldiz alguém, e aí o contrário é o benzer, né? O bem dizer. Então, maldizer, o bem dizer, o conjurar e o benzer. Eu vi um vídeo esses dias no TikTok que eu achei muito legal. E é totalmente real. Que uma moça de Quimbanda perguntam para ela, assim, nessas perguntas de seguidor, né, das caixinhas, qual das religiões que ela tinha mais medo. Se era do Candomblé, da Umbanda, da Quimbanda, ela respondeu a Igreja Pentecostal. Justamente por causa dos conjuros. Os conjuros são usados também no voodoo, tá? Na prática do voodoo, que vem do voodoo caribenho, e aí se estendeu para os Estados Unidos, tem o voodoo, né, tem o vodou. Enfim, né, acabaram se desdobrando em três estruturas diferentes de culto, 3 estruturas diferentes de manipulação energética, mas todos eles têm o conjuro, né? A coisa de você utilizar as palavras de ativação, palavras do campo sagrado, né, para que você interfira na vibração do outro. E aí você acaba entrando dentro do campo mental também. Muitas das demandas, elas têm interferência no campo mental. É quando você começa a ter pensamentos que você não reconhece. E esses pensamentos que são... Essa sementinha que é germinada dentro da sua mente, né? Ela é colocada dentro da sua mente e você mesmo germina. E aí você quem vai agir negativamente contra você mesmo, é você que vai falar palavras negativas contra você mesmo, né? É você que vai reagir de forma negativa àquilo que está no teu caminho, porque tudo isso é ativado aqui, ó, tudo isso é colocado na mente, né? É o lugar onde é colocada a semente que é germinada por nós mesmos. Por isso que é muito importante cuidar da própria energia primeiro, para que para que não seja possível colocar essas sementes dentro do nosso campo mental, né? Dentro da nossa própria mentalidade, da nossa psique, que ela não aprenda isso. E se acontecer, você se conhecer o suficiente para entender, opa, esse pensamento não é meu, tem uma interferência, eu não estou me reconhecendo, isso não é de mim, né? Isso não é da minha própria pessoa, então tem alguma coisa errada e eu paro ali e a partir do momento que eu reconheço, eu vou tratar aquilo. É muito disso que se faz, inclusive, nos terreiros de Umbanda, né? É tratar... Por isso que muito dos trabalhos dos terreiros de Umbanda não é a manipulação de um monte de elemento, fazer um monte de coisa, não. Muitas vezes a própria conversa com o guia espiritual, a própria conversa com o ancestral, ela vai trazer esse refrescamento, ela vai trazer a mudança da frequência energética, através, claro, de todo um trabalho de manipulação energética que é feito no corpo ali. E aí é colocado uma nova semente no campo mental da pessoa. Ela sai dali com uma sementinha que ela vai germinar lá fora, né? E aí é dado adubo para ela naquela conversa para que ela germine essa semente lá fora. Porque não adianta nada você manipular um monte de energia e fazer a limpeza corpórea, do campo energético corporal. A pessoa sai, põe o pé lá fora e ela traz tudo de volta. Porque a principal mudança, né, ela tem que ser aqui, na frequência do campo mental. Tá? Então, acho que esse vídeo ficou até melhor do que o outro. Às vezes é bom ter uma outra oportunidade de fazer diferente, né? Uma oportunidade de fazer melhor. Vou finalizar aqui, então, sobre esses 2 princípios, né? O princípio do ritmo e o da causalidade, né? E a gente vai para o próximo vídeo, então, o último referente aos princípios herméticos, que é o princípio do gênero. Um pouco polêmico, né?
Mas a gente vai tratar do princípio do gênero no próximo vídeo, tá certo? Para você que ficou até aqui, muito obrigada pela troca. Comenta, compartilha, coloca as suas impressões, curte o vídeo aí para que o algoritmo entenda que o conteúdo ele é relevante, tá certo? Também é a forma de troca, né? Então, é a forma de troca o conhecimento, as curtidas de vocês fazem com que se expanda esse conhecimento, é a forma de vocês contribuírem também com o canal, tá certo? Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo.